elementos de um circuito elétrico e resistores. Vamos começar com os elementos do circuito elétrico. O que é preciso para que haja um circuito elétrico? Basicamente são três elementos. O primeiro seria o quê? O gerador elétrico, aquele que irá gerar a energia elétrica. Além do gerador, nós precisamos de um condutor em um circuito fechado. Esse condutor irá fazer o quê? Irá conduzir a energia gerada pelo gerador. E em terceiro lugar, o terceiro elemento seria o elemento que vai utilizar essa energia. Vamos ver então agora um diagrama esquemático? Vamos ver dos três elementos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Bom, nós temos então um condutor de energia, né? O condutor seria o fio, né, com uma chave aqui que nós já vamos ver que seria um dispositivo de manobra que serve para acionar a energia ou interromper essa energia. Nós temos aqui o elemento, né, que seria a lâmpada, que vai utilizar essa energia gerada pelo gerador, que nesse caso é um exemplo a pilha. Então, a pilha é o gerador, o condutor é o fio, né, como vocês podem observar, está ligado no polo negativo e positivo, e o elemento utilizado seria a lâmpada. Não esquecendo de uma coisa, a corrente elétrica, o sentido da corrente, né, o convencional seria do positivo para o negativo. Por isso que tem um izinho aqui e o sentido está do positivo para o negativo. Vamos ver agora a representação desses elementos então, como que seria? Vamos lá. Um diagrama de circuito tem a representação da seguinte maneira. Aqui está o nosso gerador, polo positivo e negativo, que seria também denominado de fonte. Aqui está a chave, né, que seria aquele dispositivo de manobra, né, que vai acionar ou desligar o circuito. E temos o símbolo do elemento que será utilizado, que nesse caso o nosso foi a lâmpada. A corrente do positivo para o negativo, né, e os elétrons, né, a carga elementar, que é o real, está do negativo para o positivo. Joelson, pode falar, Chico. Deixa eu só entender, então esse desenhinho aí, para a gente não ter que desenhar lá uma lampadinha, uma pilha, a gente pode colocar esses desenhinhos aí diferentes, assim, uma bolinha, ou a chavezinha, assim, diferente, é isso? Isso mesmo. Cada simbolismo desse tem o seu nome em elemento, né? O gerador, o dispositivo de manobra e o elemento que vai utilizar a energia. Nós vamos ver todos esses dispositivos daqui a pouquinho. Agora, primeiro, Chico, você trouxe aquele laboratório móvel que você fez? Olha isso aqui. Na prática, né? Vamos ver na prática se dá certo mesmo, usando um condutor, um gerador e o elemento que vai utilizar. Pelo jeito você trouxe, né, Chico? Eu trouxe, está aqui, adorei fazer esse trabalho em casa, viu? Muito bem. Então, aqui está o gerador, que seria, no caso, você usou a pilha, né, Chico? Eu peguei duas pilhas aí, né? Muito bem. A pilha seca aqui, né? Denominada também. Então, o gerador de energia, o condutor, né? Que é o fiozinho aqui. Você gostou aqui? Fez tudo colorido, né, Chico? Bonitinho, né? Eu adorei. Acho que eu vou ser engenheiro elétrico, viu? Oh, que legal. Isso mesmo. E aqui o dispositivo de manobra, que nesse caso o circuito não está fechado, está aberto, né? Por que está aberto, será? Porque ele não está ligado, ele não tá plugando lá o negocinho, né? Isso mesmo. A lâmpada aqui, né? O elemento que vai utilizar essa energia não está ligado. Agora nós vamos fechar o circuito. Então, denominamos fechar quando passa a energia pelo circuito, melhor, no condutor, né? E chega no elemento que vai utilizar, nesse caso, a lâmpada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, Chico. É 10, né? Tá ali, ó. Agora o circuito está fechado. Circuito fechado, circuito aberto. Parabéns, hein, Chico? Obrigado, obrigado. Então tá bom. E continuando agora, então, nós vamos ver melhor todos esses elementos. Vamos começar com o gerador elétrico. O gerador elétrico nada mais é do que quando um tipo de energia se transforma em energia elétrica. Nós temos dois casos. Por exemplo, o gerador químico, que seria o quê? A energia química se transforma em energia elétrica. No caso, a pilha nossa, a bateria. Nós temos, além do gerador químico, nós temos gerador mecânico,
que seria a energia mecânica transformada em energia elétrica. Um exemplo seria o dínamo do motor de automóvel. E agora vamos ver a representação, então, dos geradores elétricos. Quais seriam, como que vocês iriam sempre visualizar num livro ou escrever esse gerador para não precisar desenhar, que nem o Chico perguntou antes. Joelson, pode falar. Só me diga uma coisinha, deixa eu só entender então. A gente tem sempre algum tipo de energia que vai se transformar em energia elétrica, né? No caso da pilha, tem uma energia química que é das coisinhas que tem dentro da pilha. E no caso do gerador, que tem no carro e tem nas usinas, assim, né? Daí ele está girando, é uma energia mecânica que daí se transforma em energia elétrica, é isso? Muito bem, Chico, parabéns mesmo, é isso mesmo. E a representação desses geradores seria esta aqui, ó. Vamos lá. Então, a representação do gerador, sempre a corrente, né, no sentido convencional, do positivo para o negativo, e eu vou ter, claro, né, os dois terminais, positivo e negativo. Além do gerador, eu tenho o receptor elétrico. O que vem a ser receptor elétrico? É o contrário agora, é quando a energia elétrica se transforma uma parte em energia mecânica e a outra parte é dissipada em calor. Quer dizer, uma parte em calor e a outra em mecânica. Por exemplo, seria o motor elétrico. Então, uma parte, a energia elétrica se transforma em mecânica e a outra em calor. Tanto é que se você colocar a mão ali, você vai ver o aquecimento que não deu, né? E a representação dos receptores elétricos seria esse aqui. A corrente elétrica agora é o contrário. Então, é do negativo para o positivo. A única coisa que difere, então, da representação é que no gerador é do positivo para o negativo e do receptor é do negativo para o positivo. Joelson? Pode falar, Chico. Então a gente sempre vai ter, a gente sempre vai ter uma energia. Nesse caso, daí aquela energia que o gerador pegou, uma energia mecânica e transformou em elétrica, aqui vai ser o contrário. A elétrica vai transformar em mecânica e térmica. Deixa eu só, porque eu estou aqui organizando na minha cabeça. Sempre vai ter algum tipo de energia, é isso? Sempre vai ter um tipo de energia. E nesse caso ainda do receptor, nós temos os resistores elétricos, né? O que vem a ser resistor? É quando a energia elétrica se transforma totalmente em calor. Que no caso vocês viram no clipe, né? O chuveiro, o ferro de passar, o aquecedor elétrico. Quer dizer, a diferença do receptor para o resistor é que no receptor a energia elétrica se transforma em duas. Uma parte em mecânica e a outra em calor. Agora, no resistor elétrico é apenas no calor que é transformada a energia. E a representação, né, no caso do resistor elétrico, pode ser de duas formas. Pode ser dessa forma de cima, como vocês podem observar, ou um retângulo na forma de baixo. Então, essas duas representações representam o quê? O resistor elétrico. Bom, outro elemento que nós vamos ter, que vimos até ali na experiência que o Chico fez, né, seria o dispositivo de manobra. O que vem a ser dispositivo de manobra? Seria aquele dispositivo que aciona a energia elétrica, a corrente elétrica, ou interrompe essa corrente elétrica. No caso, o exemplo seria as chaves, os interruptores. E a sua representação qual seria? Vamos ver então, dá uma olhadinha. A representação, então no caso do dispositivo de manobra, é esse dispositivo aberto. Isso não quer dizer que esteja simplesmente sempre, né, aberto o circuito, como nós vimos. A representação é aberta, mas pode ser que esteja fechado ou aberto. Joelson, então, pode falar. Então tudo que é interruptor desses de parede é tudo dispositivo de manobra, falando tecnicamente, né? Muito bem, Chico. E tem essa representação aqui, tá bom? E por último, nós temos o quê? O dispositivo de segurança. O que vai ser o dispositivo de segurança, então? A palavra já diz, né? Seria o quê? Quando a corrente elétrica atravessa esse dispositivo, além do que é esperado, esse dispositivo interrompe a corrente para que não aconteça nenhum problema, né, com os demais componentes. Nós conhecemos muito bem, que é no caso os fusíveis, né, os adjuntores. Então, uma corrente maior do que é esperado, o que acontece? Vai interromper essa corrente para que não estrague nenhum componente, né, que está ligado a esse condutor elétrico, tá bom? E a sua representação seria esta aqui, então. A representação do dispositivo de segurança,
né? É um fio aqui, né? É uma corda, né, Chico? Não na horizontal, mas fazendo uma curva aí, ligado também nos dois polos aí, né? Positivo e negativo. Tá bom? Joelson, Pode falar, Chico. então a coisa do fusível é que ele protege quando o fio não vai dar conta. Por exemplo, dá lá um raio e daí é muito forte para o fio aguentar, lá para o aparelho aguentar, e daí ele rompe, é isso? Isso mesmo, acontece, né? Agora em todas as casas é obrigatório, né? Ter aqueles disjuntores, né? De propósito isso, quando tem uma corrente maior, que antes pegava fácil, isso quando era criança, viu, Chico? Isso faz bastante tempo. Eu lembrava que tinha casas que pegavam fogo, né? Por corrente, uma quantidade maior e coisa e tal, eu ficava sempre com medo. Agora não tem mais esse problema, quem tem os adjuntos, que é obrigatório, que daí o adjuntor interrompe essa corrente e faz a chave cair. Já viram a chave cair, então? É isso que acontece, né? O dispositivo de segurança. Beleza. Dispositivos de controle. O que vem a ser dispositivo de controle? Bom, o dispositivo de controle seria aquele dispositivo de medida, né? Serve para medir o quê? Nós temos o primeiro dispositivo, que seria o amperímetro. O amperímetro mede a corrente elétrica, vem de amperes. E a representação do amperímetro é este aqui. É um círculo com um A maiúsculo. Então, é um dispositivo de controle que serve para medir a quantidade de corrente. Além desse dispositivo, nós temos o dispositivo de controle, que seria o voltímetro. O voltímetro, a palavra já vem, né? Você já deve ligar, né, Chico? Deve ligar a volts. Muito bem, Chico. Ou a tensão, a DTP, né? Que é a diferença de potencial. E a sua representação é esta aqui, então. A representação é um círculo também com um V maiúsculo, que seria o dispositivo de controle, o voltímetro. Bom, além desse dispositivo, nós temos o galvanômetro, que seria o quê? Indica se há corrente elétrica ou se há a voltagem. E a sua representação qual seria? Esta aqui, ó, também um círculo com um G maiúsculo. Então, esses são os dispositivos, né, de controle que servem para medir, tá bom? E agora vamos ver os resistores. Esses resistores, vamos começar falando um pouquinho da resistência elétrica, que faz parte dos resistores. O que vem a ser resistência elétrica? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um fio de cobre. Esse fio de cobre possui átomos como qualquer outro elemento. Bom, quando os elétrons livres, né, que são gerados por um gerador, entram em contato com esses átomos, né, do fio de cobre, esses átomos irão fazer uma resistência, que nós chamamos de resistência elétrica. E como calcular essa resistência desses átomos, por exemplo, do fio de cobre, né, contra os elétrons livres, né, que foram gerados por um gerador? Joelson, é bem simples. Pode falar, Chico. Deixa eu só entender um negocinho. A gente tem lá o fio onde vai passar esse bando de elétron lá. Você está dizendo, então, que os átomos de cobre, eles não simplesmente deixam os caras passar assim correndo. Eles dão uma seguradinha, é isso? Isso é resistência? Isso mesmo, dão uma segurada, né, o máximo, né? E é claro que cada material tem a sua resistência, tá bom? E agora, como calcular essa resistência, né, dos átomos que estão no fio de cobre? Basta dividirmos. Dividirmos o quê? A tensão pela corrente elétrica. Então, a resistência elétrica, né, que é passado, no caso aqui, um condutor. Aqui está o símbolo, né, que nós vimos já. Esse símbolo aqui, Chico, qual que é mesmo? Daquele que só esquentava. Como é que era o nome mesmo? Resistor elétrico, né, Chico? Ah, resistor, é isso aí. Isso. A corrente aqui, o sentido é do positivo para o negativo, né? E a tensão, que seria a DDP, a diferença de potencial nos dois terminais. Então, para calcularmos a resistência, nós temos que ter a DDP, né, que é a tensão nos dois terminais, e a corrente elétrica, que seriam os elétrons, né, a quantidade de elétrons que irão contra os átomos do fio de cobre. Joelson, pode falar. O que é aquele U ali mesmo? Esse U aqui maiúsculo é tensão, né, ou diferença de potencial. A relação vai ficar sempre U divididos pelo I. O R é a resistência elétrica, o U é a tensão e o I seria a corrente elétrica. George Simon Ohm, com as suas experiências, chegou a conclusões que nós chamamos de leis de Ohms. A primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a corrente elétrica é diretamente proporcional à tensão. Significa o quê?
Quanto maior a tensão, maior será a corrente elétrica, maior será a quantidade de elétrons que irão, né? No caso a gente deu o exemplo do fio de cobre, que irão contra o fio de cobre ali, no condutor. Tá? E a relação então, tirando nessa experiência, nós podemos relacionar como calcular a tensão também. Né? Então a tensão seria igual a resistência vezes a corrente elétrica. Joelson, Pode perguntar, Chico. olha só, então você falou que essa primeira lei de Ohm, ela diz que a tensão quanto maior a tensão, maior a corrente, é isso? Muito bem. Tá, isso quer dizer que a tensão é justamente o DDP, não é isso? A diferença de potencial. De um lado a gente tem tantos volts lá, ou 0 volts, e do outro a gente tem, por exemplo, 110 volts, é isso? Muito bem, Chico. E quanto maior for essa diferença, maior o número de elétrons que estão passando ali, ou seja, maior é a corrente elétrica, é isso? Muito bem, Chico. É isso mesmo, né? Então, uma DDP de 110 volts, né, comparando com uma 220, é o dobro de elétrons que passam, né, nesse intervalo de tempo, né, e nesse condutor aí, tá bom? Que no caso seria o resistor, né? Agora, quanto que ele vai resistir, nós vamos ver, cada material tem a sua resistência elétrica, certo? E, então, tirando nessa relação de tensão igual a resistência vezes a corrente, nós temos, então, a unidade de medida, né, no caso da resistência elétrica. A unidade de medida, né, da resistência elétrica seria, como a relação é R igual a U sobre o I, o R seria 1 ohm, pelo motivo de George Simon Ohm, igual o U, como é a DDP, a tensão é 1 volt, divididos pelo UI, que é a corrente elétrica, né, que é 1 ampere. Então, o simbolismo de tudo isso, o símbolo de Ohm seria a letra grega ômega. Então, fica 1 ohm, o símbolo ômega, igual a 1 sobre V, divididos pelo 1 sobre A. Então, resumindo, né, calculou a resistência elétrica, então a unidade de medida sempre vai ser a letra grega ômega, né, 1 ohm. Tá bom? Vamos resolver então um exercício agora? Vamos lá. Um resistor sob tensão de 80 volts é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcular a resistência elétrica desse resistor. Joelson, essa aí tá fácil, hein? Ele está pedindo a resistência, e a resistência, aquela relaçãozinha fácil, é a tensão sobre a corrente elétrica. Ele deu a tensão e deu a corrente elétrica. Tá fácil essa, hein? Ah, tá fácil. Então vamos ver. Tensão divididos pela corrente elétrica. Muito bem. A tensão foi dada, né, Chico? Quanto que deu de tensão aí mesmo? 80 volts. Muito bem. Então vamos substituir, né? 80 volts, que é a tensão, divididos pela corrente elétrica. Ele nos forneceu também, que é de 5 ampere. 5 ampere. Então é só dividir 80 divididos por 5, a resposta vai ser 16, né, Chico? 16 o quê? A unidade de medida do resistor é a letra grega ômega, né? Então, 16 ohms. Essa seria a questão. E agora tem a segunda lei de Ohm. Né? O que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz o seguinte, que nós podemos mudar a resistência simplesmente mudando o comprimento do resistor ou a área, né? A área da secção transversal, que no caso do fio de cobre seria o diâmetro do fio. Bom, vamos começar então com o comprimento primeiro. Vamos lá. O comprimento, no caso do resistor, quando aumentamos o comprimento do resistor, quanto mais aumentamos, mais haverá resistência dos átomos desse material do resistor. Quer dizer o seguinte, que os elétrons livres, né, não vai ser tão fácil não eles atravessarem esse resistor não. Quanto maior o resistor, maior a resistência elétrica. Joelson, pode falar, Chico. Então, quer dizer, você está dizendo então, quanto maior o cabo, maior a resistência, mais energia vai parar ali no meio do caminho. É por isso que aqueles cabos, assim, de quilômetros, de 200, 500 quilômetros, assim, eles daí perdem um monte de energia, não é isso? Muito bem, Chico. E se você já abriu também um chuveiro, vamos pegar o exemplo do chuveiro elétrico, né? Ali tem um resistor, que quando você muda a chavezinha ali do inverno para o verão, o que você vai notar ali na mudança?
há um comprimento diferenciado. Significa o quê? Quanto maior o comprimento, menos elétrons, menos corrente, a temperatura é menor, né? E o contrário, é claro, né? Menor, no caso o resistor, mais elétrons, no caso maior será a temperatura, tá bom? E se mudarmos então a área de secção transversal, o que vai ser essa área de secção transversal? No caso, no fio de cobre, seria o diâmetro, né, do fio. Acontece o contrário se mudarmos a área de secção transversal. Quanto maior a área, os elétrons eles vão se concentrar em maior quantidade nessa área. Concentrando-se em maior quantidade, a corrente vai ser maior e a resistência vai ser menor. Então, mudando o diâmetro ali, no caso do fio de cobre, acontece o inverso, né? A resistência menor. Pode perguntar, Chico. Então quer dizer que quanto mais grosso o fio, menor vai ser a resistência, é isso? Isso mesmo, Chico. Menor será a resistência elétrica. Bom, é claro que nós temos que levar em conta o material, né? Cada material usado no resistor tem a sua resistência elétrica própria, né? Que nós denominamos de resistividade elétrica ou constante da proporcionalidade de cada material. Então podemos chegar à conclusão seguinte: na segunda lei de Ohm, então nós podemos chegar à conclusão que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao tamanho. Quanto maior o tamanho, maior a resistência. E inversamente proporcional à área da secção. Quanto maior a área, menor a resistência. Por isso que é inverso, tá bom? Joelson, pode falar, Chico. O que é aquele pezinho torto ali, aquele pezinho Muito bem, ali? Esse P aqui, né, seria o quê? A letra grega Rho, que significa aqui na nossa lei, né, vai significar a resistividade elétrica de cada material, ou também chamado de constante de proporcionalidade. Então, o Rho, né, que é a constante de proporcionalidade, nós temos o L seria o quê? O comprimento, né? Então aqui está o L, ó, que bonitinho, o comprimento do resistor, a área da secção, que seria o S aqui, né? Nesse caso seria o diâmetro do fio, mas qualquer um outro material que não tenha em forma de um cilindro, né, seria a área então desse material ali. Então nós vamos ver o quê? Vamos lá. Só confirmando o seguinte: para calcularmos a resistência elétrica na segunda lei de Ohm, seria o quê? Que o comprimento é diretamente proporcional ao resistor e inversamente proporcional à sua área, no caso do resistor. Vamos frisar então a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm diz o seguinte: por isso que tem esse traço de divisão entre o comprimento, que é diretamente proporcional, e o inversamente proporcional, que seria o S de área. E o Rho aqui seria o quê? Seria aquela constante de proporcionalidade que cada material tem, né, que foi feito o resistor. Vamos ver um exemplo então para melhorar aí, né? A resistividade elétrica do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metros. Joelson, pode falar, Chico. A resistividade, então, é aquela letrinha lá que você falou, né? O Rho. Isso, o Rho, muito bem. Calcular a resistência de um fio de cobre de 0,5 metros de comprimento e 0,85 centímetros ao quadrado de área de secção transversal. Não pode esquecer, né? Ali, como a área está em centímetros quadrados, nós vamos transformar em metro quadrado, que seria a unidade, que no caso o comprimento do fio está em metro, tá? Então vamos fazer uma revisão bem rapidinha. Mas primeiro vamos ver aqui a fórmula, né? A relação. Então a nossa resistência elétrica está ligado, né, ao material feito, né, que seria o nosso Rho, vezes a área de secção. A área não, o comprimento, né, que seria o L, divididos pela área de secção, que é o S, né? Bom, o Rho ele deu, né, Chico? O Rho, no caso do cobre ali, é de quanto que é mesmo? Era 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Menos 8, muito bem. O comprimento, né, desse fio de cobre foi nos dado também, que é 0,5 metros.
0,5 metros. Vamos já transformar isso na notação científica, né? Então, aqui o 0,5 metros equivale o quê? A 5 vezes 10 elevado a menos 1. 5 vezes 10 a menos 1. Então, vamos substituir aqui, no lugar do L, vamos colocar 5 vezes 10 a menos 1, que seria o comprimento, mesma coisa que 0,5 metros. A área nossa, né, a área de secção transversal, é de quanto, Chico? Fazendo um favor? É 0,85 centímetros quadrados. Muito bem, 0,85 centímetros quadrados. Não esquecendo, né, como o comprimento está em metro, a área em centímetro, nós vamos transformar os centímetros em metro. Lembra da tabelinha da área? Lá, medida de área? Então, eu vou fazer só a metade da tabela. Né? No caso, nós temos o metro, né? Aí nós temos o decímetro, aí vem o centímetro, né? E o milímetro. A área, tudo ao quadrado. Significa que em cada unidade, 2 algarismos, né, irão ter sempre. Joelson, Pode falar, Chico. ali no decímetro você botou um trezinho ali, o cubo. O trezinho aqui, né, Chico? Muito obrigado. Ia ver agora, né? Ali é o volume, né? 3 é o volume. Então, tudo é o quadradinho. Ele deu o quê? 0,85 centímetros. Então, a vírgula aqui fica no centímetro. Nós vamos colocar a vírgula nos centímetros. Como os 2 algarismos estão do lado direito, vamos colocar os 2 algarismos aqui. E o 0 em centímetros quadrados. Vamos transformar em metro. Então, a vírgula vai o quê? A vírgula vai sair dos centímetros, né? E vai até o metro quadrado. Aonde a vírgula vai, o 0 vai atrás. Então, não esquecendo que, como é área, né, cada unidade cabem 2 algarismos que nós vamos colocar, se não tem número, o algarismo 0. E aqui é a unidade como nós queremos metro, né? Não há necessidade de colocar 2, porque 0, vírgula é a mesma coisa que 0, vírgula. Que resposta que deu ali, Chico? Olha o número, que grande lá que deu, né? É 0, vírgula. 1, 2, 3, 4 zeros e daí 85. Essa transformação foi, no caso, em centímetros quadrados para metro quadrado. Já transformando na notação científica, né? Transformando na notação científica, a resposta, então, ficaria a vírgula, né? Passa a vir até o 8,5, que é um número maior do que 1 e menor do que 10, e vezes, no caso, o 10, vamos contar quantas casas ele andou para a direita? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ficar menos 5, né, que é um número decimal. Sempre é negativo, então. Essa Joelson, pode falar, Chico. Você vai substituir tudo ali, daí já vai tirar as continhas, né? Isso. Daí vamos terminar agora, né, Chico? Porque beleza. A área ficou, então, em notação 8,5. Vamos substituir aqui. 8,5 vezes o 10 a menos 5. 10 a menos 5. Então, vamos multiplicar os números que não tem nada a ver com a potência, né? Primeiro, o 5 vezes 1,7, a resposta é 8,5. Então, em cima da fração, no numerador, ficou 8,5 vezes o 10 a menos 8, menos 1, né? Estão na mesma linha, é só somar, está multiplicando, soma seus expoentes. Fica menos 9. E embaixo temos o 8,5 vezes 10 a menos 5. Né? Vamos cortar. Dá para cortar, né, Chico? 8,5, 8,5? Olha, dá para cortar quase tudo aí, hein? Muito bem, Chico. Quando é multiplicação, você pode simplificar com certeza já o numerador com o denominador. Então, o 8,5 eu vou simplificar com 8,5. Vai sobrar o 10 a menos 9 divididos pelo 10 a menos 5. Então, que é a resposta. Então, aqui vou simplificar. Né? Menos 9, como é uma divisão, menos com menos vai ficar mais 5, vai ficar apenas a potência 10 a menos 4, né? Que é o 9 negativo e o 5 positivo que está embaixo no denominador.
Esse cálculo é a nossa o quê? Nós estamos tirando a resistência elétrica, né? Então a unidade de medida será em ohms. Só isso que basta aqui para terminar. Chico, você entendeu isso aqui? Entendi tudo. Mesmo? Uhum. Então tá bom.